Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, obrigada. Muito obrigada por perguntar. E você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a professora Patrícia Rufino, de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. E você está aqui no Pré-ENEM Legal. Sim, estudando o melhor caderno da semana, que é o caderno de linguagens. Se você chegou agora, saiba que outras aulas já estão disponíveis lá na plataforma Eduque, tanto da minha área quanto de outros componentes curriculares, para você estudar e se preparar melhor para o Enem. Tá chegando, hein, gente? Está chegando o Enem. E na última aula, fizemos muitas questões, né? Na verdade, algumas, sobre a relação entre recursos expressivos da linguagem, né? Entre esses recursos que nós usamos para expressar, para ajudar a passar uma mensagem, tá bom? E hoje nós também vamos estudar outro assunto certo no caderno de linguagens, estará lá, que é o assunto de função social dos textos. Tenho certeza que você já viu na escola e hoje você está aqui porque você precisa revisar para o Enem. Os gêneros textuais, que você já viu na escola, apresentam uma função social em uma determinada situação comunicativa. Ou seja, a cada texto produzido, seleciono, ainda que inconscientemente, um gênero em função daquilo que desejo comunicar e em função do efeito que espero produzir em seu interlocutor. Os gêneros estão intrinsecamente ligados à história da comunicação e da linguagem e não importa a situação. Nós nos comunicamos estritamente por meio desses enunciados, relativamente estáveis, seja no bilhete que deixamos afixados na geladeira, nos comentários feitos nas redes sociais ou até nas anedotas que contamos para os nossos amigos. Gente, ali você tem uma construção, né, um parágrafo construído com os principais pontos a serem lembrados aí para a gente falar da função social dos textos. Vocês viram que ele começa falando de gêneros textuais. E sempre que nós pensamos em escrever, nós nos propomos a selecionar um gênero e até misturar gêneros. Às vezes a gente faz isso, a hibridez entre os gêneros, né? Você começa com as características de um e termina com a característica de outro. Mas mesmo quando você mistura, você faz isso com um objetivo. Você escolhe aquele estilo, aquele tipo de gênero, porque você deseja algo. A pessoa que escreve para você, ela escreve pensando nesse gênero textual que vai te alcançar melhor enquanto leitor, pensando no que ela vai usar. Então, veja só, além dos recursos expressivos da linguagem, que a gente viu na aula anterior, a escolha do gênero textual a partir da função que ele exerce vai ser determinante para essa mensagem ter eficiência, né, para ela conseguir alcançar o seu objetivo, tá? Quando vocês forem fazer essas questões, e nós já vamos começar a fazer questões, eu peço para você que sempre faça a seguinte pergunta: para que esse texto foi feito? Se você lembrar dessa pergunta, a resposta com certeza vai se mostrar claramente para você, tá? E vamos fazer questões, porque o Enem está chegando, não tem negócio de ficar aqui com enrolação não. Bora! Gente, essa questão é do Enem, e aqui nós temos um texto que foi publicado por eles, né? Foi acessado lá em 2015, tá? Palavras têm poder. As palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão. A escolha é sua. A responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos, estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso seja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie.
Aí, gente, eles terminam colocando um número ali e a referência ao Ministério Público de Pernambuco. Vamos para a questão, galerinha. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social, vocês lembram da pergunta? Para que esta campanha foi feita? Propagar, aí, né, fazer circular a imagem positiva do Ministério Público. Aí, gente, vocês precisam se perguntar, será que o Ministério Público contratou uma equipe para fazer uma campanha sobre a responsabilidade aí, né, da expressão? E ele fez isso porque ele quer que todos saibam da sua imagem positiva, que ele é bonzinho. Será que foi para isso mesmo? Olha como a pergunta vai fazer você refletir e escolher a melhor resposta. Será que foi feita para conscientizar a população que direitos implicam deveres? C. Coibir, né, de alguma forma impedir violações de direitos humanos nos meios de comunicação? Será que é essa a ideia? Esse texto foi feito para impedir que lá nos meios de comunicação, na internet, na televisão, os direitos humanos eles sejam quebrados, violados? Ou será que esse texto foi feito para divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito? E a última opção, será que ele foi feito para instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais? Vamos fazer o nosso combinadinho de sempre? Você me pausa aqui, ó. Tô esperando. Vai responder. Já? Mas, gente, vocês são muito rápidos. Vamos lá, então, ver o gabarito. Olha só, gente. O nosso gabarito é a letra B. Parabéns a todos que acertaram. Primeiro, o Ministério Público, ele não vai encomendar uma campanha para trazer uma imagem positiva para ele. Primeiro, porque ele é uma instituição pública, o Ministério Público, e segundo, que ele tem uma matriz, uma essência, né? Ele não precisa fazer isso para gerar essa imagem positiva. A letra B diz que é para conscientizar a população, olha que interessante, fazer essa população refletir que os meus direitos, eles implicam deveres. E não foi isso que você aprendeu em casa, e não foi isso que você aprendeu na escola, que nós temos direitos, mas nós também temos os deveres, né? Então, você sendo um aluno atento, vê o que os professores falam, né? Vê o que os professores discutem naquelas aulas de direito, né? De posicionamentos, de posicionamentos que eu falo porque há aulas de debates, né? Que te ensinam como você deve proceder num debate. E isso, claro, debater implica ouvir o outro respeitosamente, é quando a gente para de fato e pensa assim, ó, caramba, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de me expressar, mas eu devo ser responsável por aquilo que eu digo, por aquilo que eu publico, porque eu não posso simplesmente falar e deixar ao acaso. Então eu tenho direito sim à fala, mas com responsabilidade. Que inclusive o texto que foi usado disse isso mais de uma vez, né? A letra C dizia que era para proibir de alguma forma, né, coibir aí a violação dos direitos humanos nos meios de comunicação. Eu não posso escolher a letra C, apesar de ela parecer a opção, porque ela não se direciona exclusivamente aos meios de comunicação, né? Ele usa apenas um exemplo dos meios de comunicação, tá? A letra D diz que é para divulgar políticas sociais. Essa também foi meio pegadinha. O número 0800, para você denunciar, sim, é uma política social. Só que a letra D diz divulgar políticas. Olha o plural. Divulgar políticas. Mas só tem uma ali. É o telefone. Então a letra D é meio que uma pegadinha. Quem faz a questão às pressas pode acabar errando. Já na letra E, diz que a campanha tinha como objetivo instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão. Mas relendo o texto, você vai perceber que ela não disse a forma correta de expressão. Ela diz apenas que vocês têm liberdade. Sim, eu tenho liberdade, todos temos liberdade, porém com responsabilidade, tá bom? Gostaram da questão? Eu também gostei. Vamos fazer a próxima questão? Vamos lá? Essa outra questão é do Enem 2016. O livro A Fórmula Secreta conta a história de um episódio fundamental para o nascimento da matemática moderna. Ai, professora, é o caderno de linguagem. Desde choro e segue. Bora.
Nascimento da matemática moderna e retrata uma das disputas mais virulentas da ciência renascentista. Fórmulas misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, ambição e matemática. Esse é o instigante universo apresentado nesse livro, A Fórmula Secreta, que resgata a história de italianos, né, no caso Tartaglia e Cardano, e da fórmula revolucionária para a resolução de equações de terceiro grau. A obra constitui um episódio polêmico que marca para muitos o início do período moderno da matemática. E aí, gente, já ficaram querendo ler, né? Com certeza sim. É uma história super intrigante. Vamos ver mais um pouquinho? Em última análise, a Fórmula Secreta apresenta-se como uma ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática e acompanhar um dos debates científicos mais inflamados do século XVI no campo. Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura e uma boa mostra de que é possível abordar temas como álgebra de forma interessante, inteligente e acessível ao grande público, né? O livro é Duelos, Segredos e Matemática. Vamos para a questão, vamos lá. Na construção textual, o autor realiza escolhas para cumprir determinados objetivos. Aí foi só uma afirmação. Agora que virá a pergunta. Nesse sentido, a função social desse texto é A. Esse texto foi feito para, lembra da perguntinha? Foi feito para interpretar a obra a partir dos acontecimentos da narrativa. Será que foi para isso? Será que a pessoa que parou e fez aí essa resenha desse livro, A Fórmula Secreta, será que foi para isso que ela fez? Para que você pudesse interpretar os acontecimentos da narrativa? Será que é isso? Letra B. Apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo impessoal ali, né? Sem interferir no posicionamento, né, narrado. Fazer apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica, né? Um resumo ali, um pouco mais crítico. Informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na obra. Então, é como se ele tivesse feito aquela resenha anterior para dizer que é tudo verdade. Será que é isso? E a letra E, classificar a obra como uma referência para estudiosos da matemática. E estou aqui esperando vocês. Mas já? Ah, então vamos. Rápido assim, lá vamos nós. Gabarito, então, é letra C. Por quê? Vamos entender. A letra A diz que a resenha foi feita, falando do livro, para ajudar você a interpretar, né? A partir dos acontecimentos ali da narrativa, para você interpretar a obra. Mas você, como aluno atento, sabe que você lerá a obra e a interpretação depende muito de você e não do que eu digo sobre a obra, né? Claro que alguém que já leu pode conduzir a sua interpretação, pode influenciar na sua maneira de ver, mas a verdade é que uma resenha por si só, ela não é capaz de garantir a interpretação da obra, porque eu posso ler e interpretar a obra de uma outra forma, desde que esteja relacionada e de modo coerente, tá? A letra B diz que esse texto foi feito para resumir a obra. Só que você vê que ela coloca adjetivos sobre o texto. Então, não foi só para resumir. Porque se fosse só para resumir, ela não daria opinião. O nosso gabarito diz que é para fazer uma apreciação da obra, né? Para julgar essa obra a partir de uma síntese, um resumo crítico. Foi isso mesmo, gente. Houve um resumo crítico sendo colocado ali. A letra D diz que é para te contar que os fatos foram verdades. Mas a verdade é que você não depende dessa resenha para saber que foram verdades, né? Os professores de matemática, até nas aulas de história, é possível verificar esses fatos sendo verdades, né? Verídicos aí. E não é para classificar uma obra como uma referência para os estudiosos, né? Da matemática, porque essa classificação não é feita a partir de uma resenha, tá? Tem um trabalho que é elaborado, os críticos analisam, para classificar de fato aquilo que vai embasar o trabalho dos estudiosos, tá? Vocês podem perceber
que lendo alternativa a alternativa, pegando os pedacinhos, interpretando ali, né, com cuidado, observando a função do texto, o gabarito vem, né, gente? Vamos fazer mais uma questão, porque hoje nós estamos aqui, ó, de simulado do Enem, povo. Enem 2016. O texto é receita, um texto pequenininho, do José Saramago, gente, que nós já fizemos uma aulinha sobre ele aqui, né? Os Poemas Possíveis é o nome do livro. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor. 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve, se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher. De uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Vamos então à questão. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto, receita, constitui uma mescla, uma mistura de gêneros, pois, sim, gente, uma mistura. Vou voltar lá no texto, ó. O título é Receita, mas quando fizemos a leitura, percebemos que a receita que ele dá não é de um prato culinário, né? Mas de uma produção literária, uma produção poética aí, feita por um poeta. Vamos às opções. Essa mistura de textos aí aconteceu pois, né, é perceptível pois introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Será que é isso que nós usamos para perceber que houve uma mescla aí, né? Explicita, evidencia as etapas essenciais da preparação de uma receita. Será que é a letra B? Explora elementos temáticos presentes em uma receita. D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Ou letra E. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema. Essa questão, ela requer muita atenção sua, tá? Isso porque ela traz elementos em todas as opções que podem sim estar corretos, sendo descaracterizados por detalhes ali, tá? Ao longo da interpretação das opções. Como gabarito, nós temos a letra A. Ela introduz procedimentos prescritivos. O que são os procedimentos prescritivos? Lembra quando vocês vão ler uma receita na escola, em casa, na internet, e ela começa assim, ó, pegue a forma, né? Ela fala para você, unte com manteiga, passe o trigo, reserve. Nesses momentos que ela diz o que fazer, é quando ela está fazendo a prescrição. Ela está dizendo para você o que fazer. E lá no poema, nós temos isso quando nós observamos que ele diz assim, ó, tome-se um poeta não cansado. É como se ele estivesse dizendo, pegue aqui um poeta que não está cansado. Pegue aqui uma nuvem de sonho. Pegue aqui uma flor. Pegue 3 gotas de tristeza. Pegue um tom dourado. Pegue uma veia sangrando. Como se ele estivesse, gente, detalhando os elementos para se construir ali um novo poema, né? Uma nova obra poética. Então, a letra A vem como nosso gabarito. A letra B diz que ele evidencia as etapas essenciais da preparação de uma receita. Por que a letra B é mais ou menos certa? Sim, ele evidenciou uma parte. É aí que está a pegadinha. Vamos lembrar lá da receita? Título do prato, ingredientes, modo de fazer e, em alguns casos, acompanhados de foto ou vídeo. Então, a letra B não pode ser o nosso gabarito, porque não apresentou todas essas etapas, tá bom? Já na letra C, diz que ela explora elementos temáticos presentes em uma receita. Na verdade, elementos temáticos é bem em plural ali, né? Coisa que não aconteceu. Ela explora, na verdade, apenas a parte de ingredientes, tá? A letra D diz que houve essa mescla e ela é perceptível, pois apresenta a organização estrutural típica de poema. Gente, mas não é nesse momento que você percebe que o texto está misturado. Você percebe que o texto está misturado porque a receita está no poema.
Porque quando você visualiza os versos, o seu olhar já vai para um texto musical, um texto ali, um poema, né? Então acaba que o título e a forma é que vai mostrando para a gente ali o gabarito. E aqui diz que usa uma linguagem figurada na construção do poema. Isso também não mostra que ele misturou, né, os gêneros aí, o gênero receita ao gênero poema, tá? Vamos à próxima questão, lembrando que todas essas questões são questões do Enem, tá? Essa questão é de 2015. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessório para os carros. Esse foi o texto, gente. Vamos lá na questão? Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, denominados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que sua função é, gente, para que o texto que nós acabamos de ler, ele foi feito? Para apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem do país. Será que foi para isso? A gente fez o texto para você ver esses dados? B. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade no mercado de reciclagens. Sustentabilidade. Essa palavra sustentabilidade, ela vai aparecer. Quer dizer que você consome sim, mas de modo sustentável, mais responsável, pensando em repor os recursos no meio ambiente para que ele não falte à nossa geração e às futuras gerações, tá? Então essa palavra vai aparecer aí, tá bom, gente? Será que o texto falou sobre esses riscos da falta de sustentabilidade no mercado de reciclagens? Será que esse texto foi feito para divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras? Será que foi para revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos? Ou foi para conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias? E aí, gente? Vamos lá, respondendo. Vou voltar para vocês tirarem foto, tá? Tira a foto, printa aí a tela, responda. Qual opção você marcaria? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E. Vamos ao gabarito, crianças? Vamos lá, crianças, jovens e idosos, vejam só. O gabarito é a letra E. Como assim, professora? Tá, gente, vou explicar, tá? A letra A fala que esse texto foi feito para divulgar as estatísticas de reciclagem. Mas se fosse isso, ele não deveria ter mais dados sobre os vários tipos de reciclagem? Deveria. E ele não tem. Vejam, voltando no texto, sublinhem os dados, passa a canetinha embaixo dos números e você vai perceber que ele não fala dos recicláveis em si, da reciclagem específica. Ele fala apenas da reciclagem daquele material específico que é descartado na rodovia, tá bom? A letra B, ela alerta para os riscos da falta de sustentabilidade no mercado de reciclagem. Gente, ele nem chega a falar dessa letra B, né? Ele não fala que o mercado de reciclagens é insustentável, ele não diz isso, tá bom? Ele não fala que há um risco ali. O risco, na verdade, é para a população
por conta do descarte inadequado, porque ele diz que pode provocar incêndios, vocês viram ali, enchentes, né? E até mortes, como vocês viram no texto, tá bom? Então a letra B não é mesmo o nosso gabarito. A letra C diz que é para divulgar a quantidade de produtos reciclados. Novamente, se você sublinhar os números ao longo do texto, você vai ver que ele não falou de produtos reciclados em si, né? Ele fala da necessidade, da possibilidade da reciclagem, mas não de produtos de fato reciclados, porque a lista seria bem grande. A letra D diz revelar os altos índices de acidente. Na verdade, gente, também não foi para isso que o texto foi feito, né? Para revelar os altos índices de acidente, a gente propõe campanhas com mais índices sobre acidentes. E ficamos com o nosso gabarito. Conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e segurança das rodovias. Quando ele fala da preservação ambiental, você volta lá no texto e ele fala que as pessoas descartam desde a sacola, desde o PET até a bituca de cigarro. Então, ele fala dessa agressão que fere o princípio da preservação ambiental e, consequentemente, coloca em risco, né, a vida das pessoas e de animais até na rodovia. Então, ele fala sobre preservação, a relação dessa preservação com os riscos aí, né, de acidentes e até de mortes, como, né, eu antecipei para vocês. Essa questão, ela é uma questão que ela demora um pouquinho para a gente fazer, porque você vai ver que dentro das opções de resposta, ela traz palavras que estão no texto. Então, a gente acaba tendo que ler com maior atenção para poder escolher aí, né, claro, a resposta correta e que você vai fazer aí, escolher, né, no dia lá do Enem, tá? Última questãozinha de hoje, prepara o celular, vamos lá. Questão do Enem também, tá? Aqui eu desmembrei, mas no canto da tela você vê toda a campanha. Aí eu aumentei para que a gente pudesse ver melhor, tá? Cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de renovação e devolução. Então, se você está aí devendo um livro para sua escola, vai lá devolver o livro, viu? E aí, essa campanha foi feita, né, lá na Universidade Federal de Goiás. Esse cartaz foi colocado, afixado nas bibliotecas centrais e setoriais. Eu quero que vocês observem os recursos expressivos. O título diz assim: cumprir prazos é uma obra-prima. E tem um quadro destacado aí ao lado. E aí, vocês conhecem esse quadro? Que quadro é esse? Que referência ele faz? Então, gente, esse quadro ele é um quadro surrealista. E a ideia desse quadro é falar sobre o tempo. Aqui eles acrescentaram livros, esses livros não tem, né, no quadro original. E ele fala que cumprir prazos é uma obra-prima, querendo dizer para você que é muito bom, é muito importante cumprir os prazos. E nesse caso, para a devolução de livros. Vamos à questão, galerinha? Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero, né, e o contexto específico do sistema de biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominantemente. A função dele é socializadora. Ele foi feito para socializar. Aquele momento da aula que o professor diz: vamos lá, gente, socializar o que vocês aprenderam hoje. Será que é isso? B, seduzir. Uma função sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. Será que é isso? A questão da sedução? Estética, uma função puramente estética, propiciando uma apreciação, né, despretensiosa da obra, né, com nenhum propósito específico. D, educativo, uma função mais educadora ali, orientando o comportamento de usuários do serviço. E a letra E, contemplativa, né, você para, contempla, evidenciando a importância de artistas internacionais. Printa a tela, pausa o vídeo agora e vai responder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, embora, o gabarito é... Letra D, gente, educativa. Não, gente, para. Socializadora, tinha como não, filho. Você vivia isso na escola, você sabe que não era socializadora. Sedutora, olha, gente, há muitos teóricos que falam sobre uma linguagem da sedução, interessante aí. Mas não foi bem isso ali, não. Foi meio que uma puxadinha de orelha, né, para aquela galera que não entrega o livro em dia. Foi uma função mais estética? Gente, a letra C,
ela dói, porque ele diz que além de ser uma função estética, não tinha propósito. Letra C não dá mesmo, assim. A letra D diz que é educativa, é isso mesmo, ensinar sobre a importância de pegar os livros, devolver nas datas. E a letra E realmente não dava, não foi contemplativa, tá? E eu espero que vocês tenham tirado 10, tá, galerinha? 10. Gente, para assistir essa aula de novo e outras aulas, você vai visitar a plataforma Eduque, que tá aqui no canto da tela. E eu já estou esperando vocês para a nossa última aula e eu já estou lá. Até já!